Vamos agora resolver a ficha número 77, sobre problemas. Este conjunto de exercícios é constituído por 3 exercícios. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: tens 8 lápis amontoados, cá está, 4 mais 4, 8. Imagina que vais tirar um de cada vez, retirando sempre o que está por cima dos outros. Que ordem deverás seguir? Portanto, o que nós temos que ver aqui neste exercício, no fundo, é analisar bem qual é a posição relativa dos lápis. Isto é, e ao retirar aquele que está por cima de todos os outros que estão por baixo. À medida que vamos retirando, temos que ir analisando. Portanto, pôs o ouvido para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Temos aqui os 8 lápis e vamos retirar o primeiro. Se nós repararmos, o lápis número 7, que é este aqui, é aquele que está por cima de todos os outros. Portanto, se formos analisar, vamos começar por 1. 1 está por baixo do 7. O 2 está por baixo de que lápis? Está por baixo do 5, do 6 e do 7. O 3 está por baixo do 5, 6 e 7 e 8. O 4 está por baixo do 6 e do 7 e assim por diante. Isto é, o lápis que está por cima de todos os outros é o lápis 7. Então vamos retirar o lápis 7, correto? E então ficamos com 7 lápis apenas. Falta-nos aqui o sétimo, temos a seguir o oitavo. Vamos então analisar a figura a partir dos lápis que temos. Qual será o lápis que está por cima de todos os outros? Se nós verificarmos, o lápis número 1 é aquele que está por cima de todos os outros. O lápis número 1 não tem nenhum em cima dele. Então vamos retirá-lo. E então a nossa figura fica reduzida a 6 lápis. Vamos avançando. Vamos partir agora desta e vamos verificar qual é o lápis que está por cima de todos os outros. Se nós verificarmos, o lápis número 6 é aquele que está por cima de todos os outros. Vamos retirá-lo. E então ficamos com 5 lápis. Vamos ao seguinte e vamos verificar qual é o lápis que está por cima de todos os outros. É o lápis número 4. Este lápis está por cima de todos os outros. O 2 está por baixo do 5. Não é? Está por baixo do 5. O 3 está por baixo do 5 e do 8. O 5 está por baixo do 4. E o 8 está por baixo do 2 e do 4. Portanto, não há dúvida, é o nosso lápis 4. Vamos retirá-lo. E então ficamos aqui com 4 lápis. Vamos avançar e verificamos que o lápis 5 é aquele que está por cima de todos os outros. O 2 está por baixo do 5. O 3 está por baixo do 5 e do 8. Portanto, não há dúvida, é o nosso 5 que tem que sair. E então ficamos com 3 lápis. E agora, qual é o lápis que está por cima de todos os outros? É fácil, não é? É o lápis 2. Muito bem. Está por cima de todos os outros. Vamos retirá-lo. E ficamos com 2 lápis, o 3 e o 8. E agora, muito mais fácil é, qual é o lápis que está por cima de todos os outros? É o 8, não é? O 8 está por cima do 3, portanto o 3 está por baixo do 8, portanto não há dúvida, o 8 tem que sair. E ficamos com o lápis 3. Resumindo, tendo 8 lápis amontoados, imagina que vais tirar um de cada vez, retirando sempre o que está por cima dos outros. Que ordem deverás seguir? Cá está, a ordem é esta. Primeiro sai o lápis 7, depois o 1, depois o 6, depois o 4, depois o 5, depois o 2 e depois o 8. Vamos então ver. Começa por sair o lápis 7, não é assim? Depois sai o lápis 1, é este que falta aqui. Depois sai o lápis 6, que é este que está aqui, saiu. Depois sai o lápis 4. Depois sai o lápis 5, é este aqui. Depois sai o lápis 2. E finalmente sai o lápis 8, ficando apenas o último, é o lápis 3. Isto é, o lápis 3 é o lápis que está por baixo de todos os lápis, por isso é que é o último a sair. Vamos então ao segundo problema. O André queria muito comprar mais um carrinho para a sua coleção. Os pais combinaram dar-lhe 10 cêntimos por dia, a partir do primeiro dia do mês de janeiro, e 2 euros no último dia do mês. Os pais prometeram continuar a dar-lhe estas quantias até ao final do ano, se ele soubesse economizar. A 5 de fevereiro, o André ainda tinha o dinheiro todo e contou para saber se podia comprar o carrinho que custava 6 euros. Descobre se o André nesse dia tinha o dinheiro necessário para comprar o carro e,
No caso de não ter, quando o poderia comprar se continuasse a guardar o dinheiro que recebia. Pôs o vídeo para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então resolver o problema. Portanto, o André tinha uma coleção de automóveis, de carrinhos, não é assim? E quis comprar mais um carrinho, ou pelo menos pretendia comprar mais um carrinho, que custava 6 euros. Portanto, tinha que juntar esse dinheiro. Então, o que é que aconteceu? Para juntar esse dinheiro, os pais combinaram dar-lhe 10 cêntimos por dia a partir do primeiro dia de janeiro. Cá está, os 10 cêntimos a partir do dia 1 de janeiro. Mas no último dia do mês, que é dia 31, davam-lhe 2 euros. Isto é, passavam de 10 cêntimos para 2 euros. 10 cêntimos por dia, no último dia do mês, 2 euros. Portanto, ao fim do primeiro mês, isto é, ao fim do mês de janeiro, quanto é que o André tinha junto? Vamos fazer as contas. Tinha 30 dias, que é do dia 1 ao dia 30, vezes 10 cêntimos, não é assim? 10 cêntimos por dia, mais a parcela referente ao 31º dia, isto é, ao dia 31, que o pai dava-lhe muito mais dinheiro, dava-lhe 2 euros, certo? Então vamos ver quanto é que é esta quantia. Vamos desdobrar este 30 em 3 vezes 10, isto é, para nós termos uma multiplicação por 10. Ora, 10 cêntimos vezes 3 é fácil, é 3 vezes 10 cêntimos é 30 cêntimos, certo? Vezes 10. Então, para multiplicarmos 30 cêntimos por 10, o que é que significa? Significa que, como temos aqui um zero, a vírgula vai deslocar-se uma casa decimal para a direita. Então vamos ficar, em vez de ficarmos com 30 cêntimos, deslocando uma casa decimal para a direita, vamos ficar com 3 euros. Isto é, 30 vezes 10 cêntimos é igual a 3 euros. Certo? Reparaste bem o que é que eu quis fazer aqui. Quis transformar este 30 numa multiplicação de dois números. 3 vezes 10. Para quê? Para nós termos aqui uma multiplicação por 10, para ser mais fácil. Claro que podias multiplicar diretamente aqui. 30 vezes 10 cêntimos, ficava 3 vezes 10, que é o que nós fizemos, 30 cêntimos. Ao multiplicar por 10, deslocavas a vírgula, uma casa decimal para a direita e ficavas com 3 euros, certo? Portanto, 30 vezes 10 cêntimos são 3 euros. Mais 2 euros no último dia faz um total no mês de janeiro de 5 euros. Portanto, significa então que o André juntou durante o mês de janeiro 5 euros. Ora, 5 euros não dá para comprar o carro, não? O carro custa 6, não é? Portanto, vai precisar de mais alguns dias. Então, a 5 de fevereiro, portanto, mais 5 dias, o André tinha o dinheiro todo e contou para saber se podia comprar o carrinho que custava 6 euros. Vamos então ver, ele tinha 5 vezes 10 cêntimos no mês de fevereiro, ou seja, quanto é que isto corresponde? Corresponde a 50 cêntimos, certo? E mais 5 euros que tinha junto no mês de janeiro. Então 50 cêntimos mais 5 euros dá 5 euros e 50 cêntimos. Então 5 euros e 50 cêntimos chega para pagar um carro que custa 6 euros? Claro que não. Faltam quanto? Faltam 50 cêntimos ainda. Então, respondendo à primeira pergunta, o que é que nós podemos dizer? Se ele juntou no mês de janeiro 5 euros, mais 50 cêntimos no mês de fevereiro, até ao dia 5, ele tinha um total de 5,50 euros, o que não era suficiente para comprar o carro de 6 euros. Portanto, no dia 5 de fevereiro, o André tinha apenas 5,50 euros, isto é, não era suficiente para comprar o carro. Correto? Então, ele teria que juntar mais uns dias. Agora, a pergunta que se vai fazer a seguir é: quantos dias é que ele tinha que juntar a diferença do dinheiro que lhe faltava para comprar o carro? Vamos então ver. Sabemos então que o dinheiro em falta é a diferença entre o custo do carro, que é 6 euros, e o dinheiro que o André tinha junto até o momento. Ou seja, o dinheiro que faltava era a diferença entre 6 euros, que é o preço do carro, menos os 5,50 euros, que é o dinheiro que ele já tinha junto. É fazer esta diferença. 5,50 euros para 6 euros faltam 50 cêntimos. Então, 50 cêntimos, quantos dias é que ele tem que juntar? A 10 cêntimos por dia. São 5 dias, não é assim? 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 dá 50 cêntimos. Correto? Ou podias fazer a conta de outra maneira. O número de dias que ele tinha ainda que juntar para comprar o carro seria igual à divisão do número de dinheiro em falta, que era 50 cêntimos, pelo dinheiro junto por dia. Não é assim? Se dividis 50 cêntimos
por 10 cêntimos, vais obter 5, que são os 5 dias. Isto é, quantos dias é que ele precisa para juntar 50 cêntimos, sabendo que ele pode juntar por dia 10 cêntimos? É os tais 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. É 50 cêntimos a dividir por 10 cêntimos, vai dar 5 dias. Portanto, podemos dizer que faltam 50 cêntimos ao André para comprar o carro, precisa de mais 5 dias. Portanto, no dia 10 de fevereiro já tem os 6 euros. Correto? Que são os 5 dias que ele precisa para além do dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Resumindo, no dia 5 de fevereiro o André tinha apenas 5,50 euros. São os 5 euros juntos em janeiro, mais os 50 cêntimos juntos até o dia 5 de fevereiro. Portanto, este dinheiro não é suficiente para comprar o carro que custa 6 euros. Vai ter que juntar mais uns dias. Quantos dias? 5 dias, né? Porque faltam 50 cêntimos. São 5 dias a 10 cêntimos. Portanto, no dia 10 de fevereiro, o André já terá os 6 euros para comprar o carro para a sua coleção. Vamos finalmente ao terceiro problema, que diz o seguinte: o João já completou a sua caderneta de cromos de jogadores e ficou com 64 cromos repetidos. Ele quer repartir igualmente os cromos repetidos por 6 amigos. Quantos cromos receberá cada amigo e com quantos cromos repetidos ficará o João? Pousa o ouvido para resolveres a questão, depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Portanto, o João já completou a sua caderneta de cromos dos jogadores e ficou com 64 cromos repetidos. Ele quer repartir igualmente os cromos repetidos por 6 amigos. O que é que significa repartir? Neste caso é dividir, não é assim? Portanto, pretende dividir 64 cromos pelos 6 amigos. Simplesmente para dividir em partes iguais, não é assim? Significa que esta divisão tem que dar um número inteiro. Será que dá? Vamos ver. Essa quantidade tem que ser um número inteiro. Será que existe na tabuada dos 6 um número que multiplicado por 6 seja igual a 64? Será que existe? Pensa bem. Penso que não. Tens aqui 6 vezes 10 são 60. 6 vezes 11 são 66. O nosso número está entre 60 e 66, que é 6 vezes 11. Não é assim? Nós temos 64, está entre 6 vezes 11, que é 66, e 6 vezes 10, que é 60. Então significa o quê? Que a divisão 64 por 6 não é um número inteiro. Portanto, ele não pode repartir 64 cromos de uma maneira igual pelos 6 amigos. Pode repartir apenas 10 cromos por cada amigo e depois fica com a diferença. Portanto, quantos cromos receberá cada amigo? Receberá 10 cromos, né? Que são os tais 6 vezes 10 são 60. E ele vai ficar com quantos? Vai ficar com a diferença, não é assim? Entre de 60 para 64. Portanto, cada um dos amigos receberá 10 cromos, 6 vezes 10 são 60, e o João ficará com a diferença. Isto é, ficará com 64 menos 60, ficará com 4 cromos. Portanto, o João ficará com a diferença entre o que tinha, que eram 64, e o que repartiu, que foi 60, isto é, ficará com 4 cromos. Resumindo, quantos cromos receberá cada amigo? Cada amigo do João receberá 10 cromos. Porquê? Porque 6 vezes 10 é igual a 60. E quantos cromos repetidos ficará o João? Ficará com a diferença entre o que tinha e o que repartiu. O que tinha eram 64, o que repartiu eram 60, que é exatamente 6 vezes 10. Os 6 amigos vezes 10 cromos por amigo. 64 menos 60 dá 4 cromos. Portanto, o João ficará com a diferença entre o que tinha e o que repartiu, isto é, ficará com 4 cromos.